Nós saudamos a todos os alunos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata com a paz do Senhor. A aula que iremos ministrar para os irmãos, para os alunos, é sobre abundante graça. Esse é o tema proposto para esta aula e nós vamos ler o texto base para essa aula. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então nós vamos procurar entender o que é abundante graça e olhar para a graça sob várias perspectivas. Então, quando nós falamos da graça de Deus, nós podemos olhar em três perspectivas diferentes. A primeira, graça como um favor de Deus, que é o que literalmente esse nome significa. A graça é um favor imerecido, que está no dia a dia de todos aqueles que servem o Senhor em todos os tempos. É o favor de Deus para o homem, nos livramentos, nas orações respondidas, nas vitórias que Deus concede, e sem nenhuma dúvida, o maior favor que Deus concedeu ao homem foi a salvação. Deus nos foi favorável a nos dar Jesus, e nele nós temos salvação. Nós podemos também olhar para essa palavra, esse aspecto da graça de Deus, como a presença do Senhor, como a presença do Espírito Santo. Então, é comum que os irmãos falem assim num culto, havia muita graça ali, ou seja, o Senhor estava muito presente. Você sente a graça do Senhor sobre a vida de um servo, ou seja, você sente a presença do Senhor sobre aquele servo. Então havia abundante graça, o Senhor estava muito presente, a presença abundante do Espírito Santo. E há um terceiro aspecto também pelo qual nós podemos olhar para essa expressão graça na Bíblia, que é como uma dispensação de Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia algumas dispensações bíblicas. O Velho Testamento, o período da lei foi uma dispensação. Quando olhamos para o ministério de Jesus, foi uma dispensação do Filho. E nós temos o período da graça, que é o período da igreja. O que é uma dispensação? É uma forma pela qual Deus se relaciona com o homem por aquele período. É uma forma pela qual Deus se relaciona com o homem naquele período. Então, no período da lei, Deus se relacionava com o homem através da lei. Os sacrifícios, as ofertas, todas aquelas normas que foram estabelecidas na lei mosaica. Agora, nesse período da igreja, Deus se relaciona com o homem através da sua graça. Não é pelas obras, nem é pela lei. Então, nós temos aí esses três aspectos interessantes, importantes, para compreendermos sobre a graça de Deus. Mas vamos dar aqui seguimento ao nosso assunto. Crescei na graça é uma recomendação bíblica que está na carta de Pedro. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Bíblia nos traz essa recomendação, que devemos crescer na graça de Deus, ou seja, é como se houvesse degraus ou níveis. Lógico que a primeira porção que você recebe da graça de Deus é no momento da salvação. Salvo sois pela graça. É quando o homem passa a ter a graça de Deus presente na vida dele. E isso se dá em um momento muito interessante e muito importante, que acho que marca bem isso, é quando o homem ele é batizado com o Espírito Santo. Então, ele passa a ter a graça de Deus na sua vida, a presença do Senhor, porque ele é salvo, ele é alcançado por essa graça. Mas o texto bíblico traz o ensino que não se deve parar aí. Não é uma coisa estática, mas que você deve andar um caminho, crescer nela, ou seja, buscar
cada vez ter mais a graça, cada vez ser mais cheio dessa graça. Então, você recebe a graça de Deus. Lá no livro de Atos, o texto que foi lido já diz que a igreja tinha abundante graça. Veja que aqui um crescimento. Graça e agora abundante graça. Então, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, aqueles que são úteis à sua obra, devem buscar esse crescimento espiritual em relação à graça de Deus. Dando aqui continuidade ao nosso tema, há um texto muito interessante que é sobre a multiforme graça. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse é um ponto também importante de se entender acerca da graça de Deus, é a multiforme graça de Deus. O que o texto está nos ensinando? Que a graça de Deus se manifesta de muitas formas, é a multiforme, de várias formas. A graça do Senhor se manifesta através da palavra. A graça do Senhor se manifesta através dos dons espirituais. Ela se manifesta através de oração, dos louvores, de um testemunho. Então, há muitas formas pelas quais a graça de Deus se manifesta ao homem, à igreja, ou seja, é uma riqueza. Por isso que logo em seguida vamos ver as riquezas da graça de Deus. É um tesouro, é como se fosse um baú, a arca, que dentro dela você tem dons espirituais, a palavra revelada, os livramentos, as vitórias, as revelações. Então, é as riquezas da graça de Deus que estão disponíveis para o salvo e para o homem. Então, dando aqui continuidade, nós temos agora um outro ponto sobre o conjunto, a abundante graça, conjunto de recursos que o Senhor coloca à disposição da igreja para a realização da sua obra. Veja, nós estávamos falando acerca das riquezas da graça de Deus. Daqui a pouco vamos até ler esse versículo. Então, essa riqueza aqui, já falamos, dons, palavra revelada, livramento, revelações, louvores, é uma riqueza. Agora, Deus nos separou aquilo que é doutrinariamente chamado de os recursos da graça. Então, veja, existe a graça de Deus. Como é que você vai ter acesso a essa graça maravilhosa? Então, Deus deixou pela sua palavra recursos para que a igreja possa usar esses recursos e ter acesso a essa graça. Quais são, então, os recursos da graça? O jejum é um recurso da graça. A oração é um recurso da graça. O louvor é um recurso da graça. A palavra é um recurso. São recursos que a igreja vai usar para ter acesso a essa graça. Veja, a graça, ela foi estabelecida por Jesus. A graça, ela foi estabelecida pela morte e pela ressurreição de Jesus. O meio pela qual a graça veio foi por Jesus. Agora nós temos os recursos que podemos usar para ter acesso a ela. Jejum, oração, palavra, madrugada. Todos esses recursos podem ser usados. O que acontece? Quando você usa esses recursos e tem acesso a essa graça, a graça de Deus se move em seu favor, que é o grande desejo da igreja. Então a igreja orou, ela jejuou, então a graça de Deus, ela se move em favor da igreja. É uma ação do Senhor em favor da igreja. É a graça dele se manifestando em favor da igreja, porque a igreja então encontrou ali o favor de Deus. Nós vamos então aqui dar seguimento às riquezas da graça de Deus. Até já acabamos de falar sobre isso.
ela está sendo compartilhada no corpo. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Ou seja, todas essas riquezas da graça que nós já falamos são compartilhadas no corpo, estão no corpo. Estão dentro do corpo e na vida do corpo que a igreja vive nessa doutrina tão preciosa. Está aqui então as várias formas com que a graça de Deus se manifesta. A salvação é pela graça, pois pela graça sois salvos. O fortalecimento, a graça quando vem sobre a vida do servo, ele é fortalecido, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui vários aspectos na justificação e redenção, sendo justificados gratuitamente pela graça. Agora o homem não é mais justificado pelas obras, não é mais justificado pelas suas virtudes particulares, porque ele é justo. Aqui o termo justiça no Novo Testamento não é um homem pelas suas virtudes e qualidades, ele é justo porque ele é justificado pelo sangue de Jesus. Aqui estão vários aspectos, as riquezas da graça que já falamos, em quem temos a redenção pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. Aqui está o texto que tínhamos falado, acerca também dos recursos da graça, que vai te dar acesso a essas riquezas insondáveis de Deus que estão disponíveis para a igreja. Vamos aqui segmento também, o ministério e a graça, ou seja, o ministério ele vem pela graça do Senhor, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. O ministério não vem por mérito, o ministério é um favor de Deus. O ministério na vida de um homem é fruto da graça de Deus, do chamado do Senhor. Dando seguimento, a graça e a esperança da glória. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, aqui o texto fala da esperança da glória. Veja que é o grande projeto. O homem estava na glória, ele caiu em Adão. Em Adão, todos nós caímos. Através de Adão, entrou a morte no mundo, pela desobediência dele. E agora, pela obediência de um homem, todos vão poder voltar à glória, que é pela obediência de Jesus. Então, o que o salmista fala? Ele traz o seguinte ensino, que Deus dá graça e glória. Deus dá graça e glória. Então, primeiro ele deu a graça. Ele deu através de Jesus. E ao dar a graça, nós vamos ter depois a glória. A glória de ter a presença do Senhor e um dia de voltar à glória eterna, da onde o homem um dia foi expulso, e nós vamos poder voltar por meio da graça que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Encerrando, aqui falando justamente do testemunho da igreja acerca da graça. A igreja primitiva, ela vai dar testemunho de que Jesus está vivo. Então, era a manifestação da graça de Deus, a igreja anunciando. E agora, a igreja dos últimos dias anunciando Jesus vai voltar. Então, graça e glória. Graça e glória. Então, procuramos, nesta aula, abordar vários aspectos da palavra acerca da graça de Deus. Assim, a todos os alunos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, a paz do Senhor.